Evangelho aberto ao acaso, capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, item 11. Escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós, que um asno gira, e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que, no céu, seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós entrais na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. São Mateus, capítulo 28, versículo de 6 a 11, capítulo 5, versículo 29 e 30. E cada um de vocês que estão assistindo o vídeo hoje, pegue o seu evangelho e leia o capítulo que foi citado, a passagem toda, que vai ficar um pouco mais fácil de fazer a sua reflexão íntima. Peço a Deus neste momento para que possa acalmar os nossos corações, ajudar-nos à conexão com a energia benéfica do plano espiritual que ampara a todos neste momento, para juntos, em oração, vibrarmos o amor que Jesus nos deu exemplo, serenando assim esses corações cansados, às vezes endurecidos ou desesperados, para que todos consigamos olhar para dentro de nós e enxergar as verdadeiras razões de estarmos encarnados no planeta Terra. Olhar um pouco ao lado e enxergar as dificuldades daqueles que estão à nossa volta, ser verdadeiro a hora que for falar uma palavra de consolo, não julgar o momento que o próximo está passando, porque nós também temos as nossas dificuldades. E Deus olha por nós. Imaginemos se não tivéssemos a misericórdia de Deus nos momentos de dores, de dúvidas, de raiva, de perturbações diversas. Que durante o estudo de hoje, a equipe espiritual ampare a todos, proporcionando a nós um bom estudo, uma boa reflexão e um abastecimento energético para iniciar a nova semana com força, perseverança e fé, que tudo irá acontecer da melhor maneira possível, independente de quais são as situações que iremos vivenciar. Estará acontecendo aquilo que é necessário para o nosso crescimento moral e espiritual. Obrigado à espiritualidade que proporciona o estudo nesta casa, a todos os companheiros da espiritualidade que se achegam e a todos os amigos que assistirão este vídeo e poderão levar esta energia a seus lares, seus ambientes de trabalho, o seu convívio social. Que assim seja, Senhor Jesus. Dando continuidade ao estudo do capítulo 6, o Cristo Consolador, Consolador Prometido, no item 4. Semana passada a gente falou quem é o Consolador Prometido, que é a própria doutrina. Então, a semana passada a gente falou dos 5 pilares da doutrina e um desses pilares é as reencarnações. Nós somos espíritos eternos, né? A morte não existe. Então, eu acho que esse é o maior consolo que a doutrina espírita pode trazer para nós, que é a respeito da morte, tanto nossa quanto dos nossos entes queridos, porque não há desespero maior que você acreditar
que a pessoa que você mais ama morreu e acabou, e você nunca mais vai ver ela. Então eu acho que isso é um grande consolo para que nós tenhamos forças e ânimo para darmos continuidade na nossa vida, na nossa jornada do lado de cá, enquanto aquele que partiu antes de nós dá continuidade na sua jornada do lado de lá. E a gente tem o consolo, a promessa de que nos encontraremos em algum tempo. O Consolador prometido, através do Espírito de verdade, nos ensinaria todas as coisas, nos faria relembrar aquilo que ficou esquecido, que Jesus disse. Ele traria para nós revelações que não foram feitas e que no tempo certo seriam feitas, porque nós, na época de Jesus, não tínhamos condições, maturidade espiritual para entendermos, para compreendermos. Então, agora a gente vai falar sobre os mistérios e as revelações. O Espiritismo é muito importante a gente compreender, e Kardec disse isso, que o Espiritismo ele anda sempre de mãos dadas com a ciência. Então é importante a gente, antes de começar a falar das revelações, sabendo que tudo que vai ser falado tem comprovação e base científica. Conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus. A gente compreende que Deus, ele é bom e ele é justo. Deus não castiga ninguém. Deus não é mau. Deus não quer ver ninguém sofrer, né? A gente tem muito a frase assim, isso é castigo de Deus. Não faz isso que Deus castiga. Isso é uma coisa que está na nossa base, né? Tá na nossa estrutura. Na verdade, o ser humano ele está sempre querendo responsabilizar alguém por tudo o que acontece. Se você vê, a gente faz isso não só com Deus, faz isso com a polícia, faz isso com o médico, está sempre jogando a responsabilidade em cima de alguém quando a gente quer sair fora da nossa responsabilidade. E aí é mais fácil a gente falar que Deus castiga do que a gente estudar Deus, conhecer o que é Deus e passar Deus de uma forma simples e verdadeira, ao invés de ficar saindo fora da nossa responsabilidade e falando Deus castiga. É mais fácil falar que Deus castiga do que a gente ensinar o que Deus faz, o que acontece com nós se nós não seguimos as leis de Deus pelas nossas ações, pela nossa responsabilidade. É muito engraçado isso. A gente falou a semana passada, o Consolador Prometido vem trazer para nós a responsabilidade sobre as nossas ações, né? Ele vem nos responsabilizar. Então, quando a gente tem a tendência à isenção dessa responsabilidade, alguma coisa que nos acontece ou alguma coisa que acontece com o outro, a gente tem essa tendência a isentar a nossa responsabilidade daquilo que está acontecendo. Quando é alguma coisa que dá certo, a gente toma para nós. Quando é alguma coisa que dá ruim, a gente manda para alguém. Pode ser qualquer um e Deus está nessa, né? Então, a gente tem, isso está na nossa estrutura, né? Isso é estrutural. Então, a gente tem que começar a desfazer e reconstruir essa base. E na compreensão lógica de que Deus é bom e de que Deus não quer ver ninguém sofrer, de que nós somos vítimas de nós mesmos. Eu já falei isso aqui outras vezes e vou falar muitas outras, porque tudo que nos acontece somos nós mesmos que causamos, seja em outras existências ou nessa existência, não importa. Então a lei de causa e efeito, ela vem, e essa é uma lei física, ela vem trazer para nós tudo que eu faço tem uma consequência. Então isso traz para mim uma responsabilidade, isso me responsabiliza por todas as coisas que eu fizer. Então isso também traz para mim a compreensão de que Deus, ele não castiga, ele coloca uma lei para ser seguida e ele coloca também as consequências de quem não seguir essa lei. É simples assim, então isso não é castigo. Traz também para nós conceitos aprofundados a respeito do universo, dos homens, dos espíritos, tanto de coisa
que a gente tem descoberto a respeito da existência humana, que tem trazido para nós benefícios ao homem pelo conhecimento da ciência, a cura de muitas doenças que antes não havia cura, o tratamento para muitas doenças que antes nem tratamento tinha, né? Não tem cura, mas já tem tratamento, já tem como as pessoas terem uma vida relativamente normal com a existência de certas doenças e tantas outras coisas que são trazidas para nós a respeito do conhecimento humano, do cérebro do homem, do modo de pensar, do modo de agir. Todas essas coisas são descobertas da ciência. Que em 1958, Chico Xavier falou a respeito de um novo estado da matéria. Em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Onipresença quer dizer que Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares e Deus sabe de todas as coisas. Chico Xavier falou a respeito disso. Em 2018 foi descoberto, físicos chamam de condensado de Bose-Einstein, o estado da matéria que se dá em certos materiais quando alcançam temperatura próxima do zero absoluto. Luz líquida é considerada o quinto estado da matéria. Então, em 1958, Chico Xavier falou a respeito disso. E naquela época, a gente não tinha condição ainda de compreender. Só em 2018 que os físicos descobriram o quinto estado da matéria. Que mesmo assim ainda a gente tem dificuldade para entender. Isso. Se vocês procurarem muitas coisas que Chico Xavier disse, vocês vão ver que muitas coisas que ele disse acontecem hoje e são óbvias para nós hoje. Chico Xavier falou do transplante de órgãos, dos médicos trabalharem em cima de órgãos feitos de plástico. Então, isso parecia uma coisa maluca. As coisas que André Luiz falava nos livros, né? Quem que não conhece André Luiz, né? Quem que não ouviu falar do Nosso Lar? Todo mundo quer ir para o Nosso Lar, né? É um ótimo livro, quem não leu ainda, psicografado através da mediunidade de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz, que é o espírito de um médico brasileiro que desencarnou, se apresentava com o pseudônimo de André Luiz, e ele traz para nós coisas magníficas, né? Como em 1944, no livro Nosso Lar, quem leu vai lembrar disso, quem não leu vai em busca de ler, porque é o melhor livro para você iniciar na doutrina espírita, porque é um livro que te explica como que é a vida no mundo espiritual e como é um planeta de regeneração, que a Terra está em transição para passar provas e expiações para a regeneração. Então, no livro Nosso Lar, em 1944, ele falou que todas as pessoas possuíam um aparelho de comunicação pessoal. A gente não precisa nem falar o que é esse aparelho de comunicação pessoal, né? Imagina, em 1944, Chico Xavier escrever sobre isso. Era uma coisa assim, era como na década de 80 a gente assistindo Robocop, sabe? Era mais ou menos isso. Ele falou de uma tela de projeção de imagens finíssimas com várias imagens diferentes, de lugares diferentes na mesma tela. Então a gente tem isso hoje, a gente tem telas aí que parecem folhas, dobráveis, né? Nos telejornais, né? As pessoas passa a mão assim e muda a imagem. Isso é coisa futurista que acontece hoje para nós e a gente olha com a maior facilidade, né? As crianças nascem hoje e você dá um aparelho na mão delas e elas já vão assim, né? Elas já vão com o dedinho assim,
né? Elas já sabem que é assim, elas já trazem isso, né? Porque para elas isso é extremamente natural. Que hoje é para nós, mas que na década de 40, gente, isso era inimaginável, né? Isso era uma coisa que, enfim, e são revelações que vão sendo feitas, né? André Luiz falou dos tratamentos, da ressonância magnética, ele falou de muitas coisas que ao longo do tempo foram sendo descobertas, né? Que foram sendo reveladas para nós. No livro Mensageiros, também de André Luiz tem uma série de livros sobre o mundo espiritual, então o primeiro deles é O Nosso Lar. Não comece pelos outros, senão vocês vão ficar perdidos, comece pelo Nosso Lar, tá? No livro Mensageiros, ele fala de um transporte através de repulsão eletromagnética, né? Então o objeto que transporta as pessoas, ele não toca no solo, né? Então isso já existe no Japão, na China e na Coreia, né? São os trens chamados de maglev, que não tocam o solo. Então isso foi revelado no livro Os Mensageiros. A revelação também traz para nós, então essas coisas elas são ótimas, né, da gente ficar falando, mas é só a nível de conhecimento mesmo, porque são revelações que foram feitas, né, que se a gente pesquisar, a gente vai ver muitas outras que foram feitas na obra de André Luiz, nos livros psicografados através da mediunidade do Chico, a gente vai ver que foram feitas lá na década de 40, na década de 50 e que hoje é uma realidade para nós. Isso é a nível de conhecimento, né? Mas a gente tem que compreender que as revelações também trazem para nós coisas que mudarão a nossa forma de ver o mundo e a nossa forma de ação, a nossa forma de agir, que é isso que vai fazer com que a transição planetária ocorra com mais facilidade. A transição planetária, para quem não sabe, existem vários tipos de mundos, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, então existem diversos mundos habitados e diversos tipos de mundos, tá? Então a gente começa com o mundo primitivo, depois tem o mundo de provas e expiações, que é o que a gente vive, né? E o mundo de regeneração. Tem os outros mundos até chegar nos mundos perfeitos, mas vamos parar aqui no mundo de regeneração. Então a gente está na transição entre provas, expiações e regeneração. O mundo de regeneração é um mundo onde os espíritos conseguem um respiro, né? Eles têm um mundo onde a maldade já não opera com tanta força, onde existe a asa, as duas asinhas que eu falei em estudos passados, tanto do conhecimento quanto a do amor, elas estão mais ou menos do mesmo tamanho. Então a gente tem o mesmo nível de tecnologia, a gente tem o mesmo nível de amorosidade, né? Então imagina, tanto de tecnologia que a gente tem, se a gente conseguir transformar a nossa amorosidade do mesmo tanto, né? Como seria maravilhoso. Então, a nossa forma, essas revelações trazem para nós novas formas de olhar o mundo e novas formas, diferentes formas de ação, né? Traz para nós o convite para que seja feita a transformação dos nossos anseios, para que seja feita a transformação daquilo que a gente faz, né? Para que a gente haja com mais amorosidade, com mais tolerância, para que a gente tenha compreensão do momento do outro, né? Um momento de dor, como foi falado na prece inicial, um momento de dor do outro, um momento de dificuldade do outro, né? Isso é compaixão. A revelação traz para nós a destinação da Terra e dos homens. Então a destinação da Terra é isso que eu acabei de falar. A Terra vai evoluir, é um planeta que vai evoluir, né? A Terra não vai ficar sempre com essa maldade, ela não vai ficar sempre nesse nível de maldade.
E se a gente parar para pensar, a gente está muito melhor do que antigamente. Não está não, porque antigamente tinha muito menos maldade do que agora. Gente, será? Será que tinha? O que era a época medieval? O que era aquela época, gente? A Idade das Trevas, aonde as pessoas eram massacradas em rua pública, em vias públicas, e as suas cabeças eram colocadas nas ruas para que ficassem de exemplo, para que ninguém fizesse contrário daquilo que era falado. Ou simplesmente havia uma pessoa que queria queimar o outro e queimava, né? Nero queimou, porque seguia Jesus. Hoje a gente pode seguir Jesus, a gente pode seguir a lua, a gente pode seguir o sol, a gente pode seguir quem a gente quiser, que a gente não vai ser queimado, né? Então as pessoas, elas eram queimadas, elas era uma coisa assim, é inimaginável. Não, acho que nessa linha das revelações, como você citou aí muito bem, na era medieval, por exemplo, trazendo para hoje, é o que eu falei do exemplo lá no começo, quando a Juliana falou que Deus castiga, e aí eu dei o exemplo que a gente faz isso com várias coisas. A gente faz isso com a polícia. O que eu quis dizer com isso? O meu filho não me respeita, eu delego a polícia prender ele porque ele não me respeita, porque ele não respeita tal situação. Então a polícia vai prender. Na verdade, eu tenho que me esforçar, acessar as características e o conhecimento que existe dentro de mim, colocar em prática e educar o meu filho e ensinar para ele. Então foi isso que eu quis dizer. Então a gente faz isso com muitas coisas. Então, trazendo para as revelações, no meu entendimento, para dividir com vocês, hoje está tudo revelado para nós. Nessa transição que o planeta Terra está passando, já está tudo revelado. Agora, cabe a nós fazer uso da forma correta dessas revelações. Não existe, no meu entendimento, uma época para trás, na onde a frase livre-arbítrio faz tanto sentido como hoje. Porque hoje realmente nós temos a liberdade de pensar e de se expressar. Como a Juliana falou, eu posso seguir o que eu quero, fazer o que eu quero, que eu vou, no mínimo, sofrer o julgamento da outra pessoa, mas eu tenho o direito de fazer, e isso vai me gerar uma consequência. E no mais fundo do que eu quero dizer, a Terra, ela é perfeita. Nós que não somos perfeitos ainda e estamos aqui dentro dela. Então, o tanto de coisa errada no ponto de que nos faz mal, e aí cada um sabe o que é que nos faz mal, porque eu xingar uma pessoa faz mal para mim, não faz mal para o outro. Eu roubar de uma pessoa faz mal para mim, não faz mal para o outro. E daí é o momento de cada um. Então, o tanto de coisa que nos faz mal está dentro da nossa maneira de nos comportarmos dentro do planeta Terra. Porque o planeta Terra ele está aberto e disponível para que nós enxerguemos as coisas boas que acontecem, enxerguemos a notícia boa, enxerguemos a causa boa, enxerguemos a entidade que faz o bem. Mas o que a gente faz? A gente fica só vendo as coisas erradas, a gente fica só apontando o dedo para as coisas erradas. Porque o fulano está sumido e está matando um monte de gente. Nossa, tem que matar aquele fulano. Mas espera aí, já tem alguém procurando aquela pessoa. Vamos ver as coisas boas, vamos ajudar, ao invés de ficar mandando energia para uma coisa que já tem pessoas fazendo aquilo para resolver aquela situação. Então, na minha maneira, as revelações, elas estão abertas para todos nós. Agora, a nossa ótica, a nossa maneira de enxergar essas revelações é o que nos atrasa, é o que faz com que a gente fique patinando e esperando, ou melhor, Deus esperando o momento de cada um para que a gente consiga
paciente, Deus esperando pacientemente o momento de cada um para que a gente desperte, para que a gente tenha o nosso despertar para fazer um bom uso dessas revelações. Isso me ajudou. Eu recebi um vídeo ontem de um amigo e até compartilhei no nosso grupo da família, que é mais ou menos isso. O que a gente procura? A gente procura coisas boas ou a gente procura coisas ruins? A Juliana falou da asa da tecnologia. O que a gente procura na internet? A gente procura coisas edificantes? Coisas que vão fazer com que a nossa energia aumente, com que a gente fique bem e transpareça e passe para as outras pessoas que estão à nossa volta? Ou a gente fica procurando coisas ruins? Para que a gente fique se vitimizando e aí falando que Deus castiga. Eu falo sempre sobre isso. O que te motiva? O que faz você levantar da cama de manhã? O que faz você assistir esse vídeo? Eu gosto sempre dessa reflexão. O que te motivou ficar assistindo até agora? Então, a resposta aí dentro de você pode ser, talvez, a vontade de mudança, o convite, né, para fazer diferente, o convite para novas descobertas. Porque, embora a revelação esteja escancarada para nós, e aí eu tenho que dizer, eu entendo o que você falou, que a revelação ela está toda feita, né? Não tem mais nada a ser revelado, existem muitas coisas ainda a serem reveladas. Desculpa se eu passei essa imagem, mas sim, lógico que existem muitas coisas. Eu falo que revelações de nós podermos nos transformar. Isso, aí tá liberado para a gente se transformar. Então, as revelações, embora elas estejam todas escancaradas para nós, todas as que são necessárias para a nossa mudança, tem muita gente que ainda não consegue ver. Tem muita gente que ainda não acredita. Gente, tem gente que acredita que a Terra é plana. Então, eu fico me perguntando se acredita mesmo. Ou se só quer ser do contra. Então, assim, tem gente que não quer ver, tem gente que se nega, né? Então, o que te motiva? O que motiva você a ir para o trabalho, a levantar cedo, a fazer as coisas, a ser como você é? Então, essa resposta que é individual, é particular de cada um, você vai conseguir encontrar aí, você vai conseguir ver tudo que você busca. O que você está buscando na tecnologia, o que você está buscando em Deus. Porque também tem essa questão da gente buscar em Deus a nossa própria vontade. Eu quero que Deus faça a minha vontade. Embora eu fale que seja feita a vontade de Deus, eu rezo para ganhar na Mega Sena. E não é o meu propósito de vida, ou melhor, não é minha necessidade nessa encarnação ganhar na Mega Sena. Não. Eu ia fazer só coisas erradas. Ia ser a minha perdição. E Deus, na sua misericórdia, fala assim: filho, você tem que passar pelas restrições materiais, porque senão você vai se perder. Essa para você, isso é um salvamento. Então, eu acho que o convite para essa semana, eu vou parar aqui para não ficar muito longo, que já ficou um pouco. Tem vídeos que vai ficar um pouco mais longo que os outros. Mas a semana que vem a gente continua nessa questão, nessa parte da revelação, do chamamento aos verdadeiros princípios da lei, a compreensão, qual a razão da dor e do sofrimento, né? Para a gente conseguir aí compreender mais ou menos essa destinação da terra e do homem, tá? Então a gente vai ficar nessa parte da destinação da terra e do homem. Então, para essa semana fica o convite da gente poder refletir, da gente poder fazer a reflexão a respeito das nossas motivações, o que nos motiva, o que nos deixa bem, o que nos deixa mal, o que eu estou buscando, o que eu estou querendo, o que eu estou sentindo. Isso é o que a gente fala há décadas, né? E que a gente muitas vezes fala e não tem a compreensão clara do que está falando, ou o outro não tem a compreensão clara do que está ouvindo, é a reforma íntima, né?
É você entrar dentro de você mesmo e fazer um cata, né? Sair pegando tudo que tem ali dentro e olhando com clareza e reformando aquilo, transformando aquilo, fazer a sua mudança. Esse é um trabalho particular, cada um faz o seu e cada um no seu tempo, porque Deus é infinitamente paciente com o nosso tempo. Só que a gente tem que entender também, né, que a gente não tem tanto tempo assim na Terra. A gente até tem, né? O tempo que for, a gente tem o tempo que a gente quiser, só que a gente vai ficar... Se a Terra passar para regeneração e a gente não tiver... a gente tem como vaza. eterno, como espírito eterno, nós vamos ter tempo, sempre a gente vai ter tempo. A gente mas só que vaza não da Terra. Terra. Então vamos nesse momento levar os nossos pensamentos, pedindo a Deus a espiritualidade, que fluidifique a nossa água, que traga para nós o remédio para todas as nossas dores, para as nossas aflições, trazendo, Senhor, o entendimento dos nossos sentimentos. Que a gente tenha coragem e bom ânimo de olhar dentro dos nossos corações, identificando cada um dos nossos sentimentos. Eu sei que é muito difícil, que é um trabalho por vezes doloroso, mas necessário para a nossa transformação íntima. Que nós tenhamos durante esta semana, Senhor Jesus, muitos desafios a serem cumpridos. Com a graça e a bondade divina, a gente tenha força e coragem para trabalharmos diante destas dificuldades e desafios. E nas nossas lutas diárias, Senhor, nós possamos compreender o momento difícil do outro, o momento também doloroso do outro, e que assim possamos exercer a compaixão, possamos exercer a tolerância e sermos um pouco melhores do que fomos ontem. Pedimos por todo o nosso planeta, Senhor, por essa nova era que se inicia. Pedimos que os governantes tenham mais amorosidade em seus corações, que possam também exercer a compaixão e trabalhar em benefício daqueles que padecem e daqueles que sofrem. Unindo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos nesse momento, nós fazemos uma corrente de oração por todas as pessoas que passam na nossa tela mental, que necessitam de amor, de cura, que necessitam de paciência, de aceitação. Aceitação do momento difícil, e a aceitação, Senhor Jesus, da partida daqueles que nós amamos. Obrigada, Senhor, por esse estudo, obrigada por essa casa, obrigada por essa equipe espiritual que se compromete e se disponibiliza em estar aqui conosco. Que assim seja. Que assim seja, Senhor Jesus. Tá gravando? Tá. Coração. Pai de graça. Curarem. Escorreu o risco. Pode seguir? Então no livro já vai falar, tá? Não, tá tudo bem. Não queria falar? Quero. Vamos agora começo. Olá pessoal, eu sou o Luciano do Flor de Melissa, essa é a Juliana, minha esposa. Nossa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo o estudo do Evangelho, capítulo 6, item 4, o Consolador Prometido. Fiquem conosco. Obrigado.